Olá pessoal, este experimento de hoje tem como finalidade injetar um feixe de luz perante diversos tipos de fendas e redes de difração e observar em cada uma seu comportamento. Temos como objetivo final do experimento a medição do diâmetro de um fio de cabelo a partir do laser. E lembrando que a difração da luz é o desvio sofrido por ondas ao passarem por um obstáculo, tal como as bordas de uma fenda em um anteparo. Isso em vista, utilizamos um laser, uma rede de difração de 100 linhas por milímetro, uma lâmina de gilete para o efeito de borda, uma fenda simples composta por duas giletes, suportes para deixá-los ortogonais à mesa, fita colorida azul de um anteparo, parede e um disco variável com fendas e redes de difração com diferentes padrões. O primeiro passo é analisar se o feixe de luz se encontra contido no obturador. Posicionamos o laser e a fenda com o suporte de tal forma que estejam muito próximos. Medimos a distância da fenda ao anteparo, apagamos a luz, abrimos o obturador e iniciamos o experimento. Esse é o raio laser normal. O primeiro fenômeno estudado foi o efeito de borda. Utilizamos o suporte composto de uma gilete em uma de suas extremidades. Pela teoria clássica, o resultado esperado era que houvesse a presença de escuridão no lado ao qual se situa a gilete, visto que a luz não sofreria desvio ao interagir com a borda. O resultado observado, no entanto, foi a presença de luz em ambos os lados. Isso ocorre, pois ao interagir com uma borda fina, gilete, a luz sofre um desvio como exemplificado na figura. Pela foto em destaque, é possível ver claramente o efeito de borda, pois é possível ver a presença do laser ao lado direito da linha, sendo que o esperado, seguindo os conceitos clássicos, seria sua ausência. Foi então estudado o comportamento da luz ao passar por uma fenda simples, exemplificado na figura. A aparência esperada da luz no anteparo após a passagem da fenda era um ponto máximo absoluto de intensidade imediatamente atrás da fenda e vários máximos locais em ambos os lados, os quais acontecem devido à difração e interferência da luz. O que foi observado, por outro lado, foi somente um ponto de máxima intensidade, acompanhado pelo efeito de borda. Uma possível justificativa para esse resultado é a dimensão da fenda ser muito grande em relação ao comprimento de onda da luz, sendo assim incapaz de provocar os fenômenos de difração e interferência da luz. E já o experimento de fendas de formas variadas nos traz uma informação importante. Como a luz viaja ortogonalmente, considerando que ela passe por uma fenda de formato em cruz, a projeção no aparato terá a mesma forma, sendo que o tamanho irá variar conforme altera-se a distância. O mesmo vale para outros formatos, como vamos ver a seguir. Outra informação que se pode abstrair é de que, como n é muito maior do que apenas 2, haverá a presença de vários picos ao invés de apenas um. Sabendo-se que a luz se espalha quando há uma fenda próxima ao seu comprimento de onda, tem-se então interferências construtivas e destrutivas, de tal forma que a única diferença é que ela passa a não apresentar mais o formato linear, e sim um muito mais disperso no formato do orifício pela qual o feixe passará. Por último, utilizamos a rede de difração de 100 milímetros, no qual se observa que há a presença de mais de um feixe na parede, sendo elas compostas de partes luminosas e outras escuras. O que ocorre na realidade é que a onda se propaga até a superfície por meio de várias frestas, de tal forma que, onde há presença de luminosidade, se trata de uma interferência construtiva, isto é, a amplitude da onda se é amplificada em até duas vezes. Para este caso, a diferença de percurso é dada por um múltiplo inteiro de lambda, enquanto que para a parte escura o que ocorre é o fenômeno de interferência destrutiva, na qual vales são somadas as cristas e tem-se como resultado a ausência de luz. Para este caso, a diferença de percurso é dada por um múltiplo ímpar de lambda sobre 2. Neste caso, já não é mais possível observar a onda senoidal, isso porque n é muito grande, ou seja, há muitos picos, e sendo a base tão estreita que apenas pontos podem ser observados. Conforme se aproxima o equipamento da superfície, observa-se que a distância entre feixes diminui. Isso ocorre devido à geometria do experimento. Para um ponto de máximo, temos um ângulo θ constante,
Se a distância entre o objeto e o anteparo diminui, para manter o ângulo constante, também diminui a distância entre o ponto central e o ponto de máximo. Uma vez que foi compreendido os conceitos envolvidos, chegou a hora da medição de um fio de cabelo. O primeiro passo foi colocar o laser e o fio de cabelo com suporte a uma distância muito maior do anteparo, pois dessa forma aumentamos a distância y para uma melhor medição dos dados. Uma vez posicionado o laser, direcionamos o feixe para o aparato e então, com o auxílio de uma fita crepe azul, marcamos a distância entre os pontos com uma caneta. O resultado obtido foi semelhante ao da fenda dupla. Uma vez determinado y entre dois pontos, aplicamos a fórmula abaixo e obtemos o diâmetro de 0,039 mm. A fórmula se dá pelo seguinte: uma vez que se tem a distância de um dado objeto, ao incidir um feixe luminoso sobre ele, haverá ao menos um ponto de máximo em curta distância. Para obter outros máximos, requer-se aumentar a distância x. O feixe luminoso será projetado no anteparo com um ângulo θ. Analisando que o objeto e o anteparo são paralelos, nota-se que, ao traçar uma reta no fim de D, que θ está no lado oposto de D. Uma vez que os triângulos considerados são alternos internos, traçando uma reta ortogonal na ponta extrema do objeto a ser medido, temos que, por semelhança de triângulos, que θ se encontra no triângulo menor, de tal forma que seno de θ é igual a ΔX sobre D. Considerando que tem a presença de ponto de máximo na superfície, nota-se que há a presença de interferência construtiva. Logo, o feixe projetado nas duas pontas do objeto devem possuir um comprimento de n-lambda, como abordado em física geral. Mas como ΔX é exatamente a diferença entre caminhos dos dois feixes, tem-se obrigatoriamente que ΔX igual a n-lambda, e, portanto, D vezes seno de θ igual a n-lambda. Um experimento extra que realizamos foi a medição de um grafite de lapiseira 0,5 mm. No caso, o procedimento foi exatamente o mesmo e de mesma natureza, semelhante ao da fenda dupla, e o resultado obtido foi no valor de 0,109 mm. Para minimizar os desvios nas medidas, a distância entre o objeto e o anteparo foi escolhida de modo a ser a maior possível. Desse modo, a distância entre os máximos também ficou maior, então o desvio relacionado à precisão da régua teve uma menor influência. Mas que tipos de fenômenos podem explicar a dissipação do feixe de luz em vários outros? Uma das maiores descobertas do século passado foi de que a luz não existe apenas como onda e nem como partícula, sendo uma composta das duas propriedades. Se ela se comportasse unicamente como partícula, o que seria visto pelo anteparo seria apenas a projeção ortogonal do feixe de luz, resultando em apenas dois focos de igual interesse. Por outro lado, se ela se comportasse unicamente como onda, seria visto um padrão de feixes claros e escuros. O que se observa no experimento é exatamente isso. Há a presença dos dois comportamentos, sendo que fica mais evidente na rede de difração.